Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Eu sou o Geraldo Brodbeck e vou mostrar nesse vídeo mais algumas novidades com relação a referências externas. Aqui nesse projeto nós temos um prédio com vários pavimentos, sendo que cada pavimento é uma referência a um arquivo que está fora deste projeto. Aqui no navegador do Arquivo 3D, na aba de referências, nós temos a lista das referências que estão inseridas aqui nesse projeto. Então, nós temos o pavimento térreo, que são esses objetos aqui, o pavimento segundo, o terceiro, o quarto, o quinto pavimento ocorre várias vezes, são todas essas ocorrências da referência externa. E nós temos também a representação dessas referências em 2D. Eu vou selecionar aqui nessa planta baixa, que é a planta do quarto pavimento, vou selecionar um objeto qualquer e esse objeto vai aparecer marcado em 2D como um único objeto e em 3D aparece a referência que gerou aquele objeto ali. Os objetos em 3D, eles vêm no arquivo externo e aparecem todos eles juntos dentro do 3D. Mas no 2D eles são representados individualmente, porque essa representação em 2D foi gerada somente dentro deste arquivo aqui. Então, o 3D vem de fora e o 2D é gerado aqui dentro. Por isso que nós temos, por exemplo, aqui numa fachada, aparecendo vários pavimentos do prédio, que são todas as informações geradas pelos objetos da referência externa. Isso que foi falado até agora sobre as referências externas também já foi dito em outro vídeo mais antigo, que fala sobre referências. Eu vou mostrar então os recursos que são realmente novos. Se eu quiser criar um novo painel, um novo elemento aqui, uma parede desse prédio, e depois inserir ela várias vezes como uma referência externa, fazer o detalhamento desse objeto num outro arquivo, eu tenho um recurso que permite gerar uma referência a partir de objetos selecionados. Então, essa parede que eu criei aqui em 3D não é uma referência, é uma parede mesmo, criada com comando de parede. Aparece aqui na planta baixa do quarto pavimento e aparece aqui na fachada. Eu vou adicionar nessa parede dois modeladores para fazer os vãos, em vez de usar esquadrias. Vou usar um modelador prismático, em formar dois cantos aqui na fachada mesmo. Esse objeto foi desenhado aqui nessa posição, porque é a posição onde passa a minha linha de corte, ela está afastada do prédio, tanto que é uma fachada. E esse objeto também aparece em 2D. Eu posso movimentá-lo, depois eu tenho um outro vídeo explicando exatamente como é que a gente pode trabalhar com esses volumes modeladores nas vistas 2D de fachada ou de planta. Vou fazer uma cópia dele para o lado. E agora eu vou associar os dois modeladores nessa parede para criar o furo. Então eu venho aqui dentro de modelador e arranjo, peço para fazer uma associação com subtração e seleciono os objetos que vão fazer a subtração. Tenho meu painel aqui, minha parede, furada com esses dois objetos. Agora eu quero continuar o detalhamento dessa parede num outro arquivo. Então eu vou chamar o comando de... Deixa eu só fechar aqui, eu já tinha ele aberto, vou fechar. Vou chamar o comando dentro da aba A3D Desenho, aqui no painel de referências, eu escolho salvar referência externa. Esse comando cria uma referência externa a partir de objetos selecionados. Então eu vou prosseguir. Eu posso escolher um template que vai ser usado como base para inserir os objetos dentro. Esse template aqui já tem algumas vistas 2D prontas. Eu vou escolher o local onde eu quero gravar o arquivo, o nome do arquivo também. E agora eu seleciono os objetos que eu vou exportar. Posso fazer isso na própria vista 2D, selecionando os dois modeladores e a parede. E no momento que eu informar o ponto que vai ser usado para inserir a referência, posso fazer isso em 3D, como também posso fazer na planta baixa, onde é mais cômodo. Fazendo aqui na planta baixa, ele vai usar o ponto XY, localizado aqui na planta baixa, e a cota 0 do pavimento, onde o objeto está. Então eu informo esse ponto, ele cria a referência
Depois de criar a referência, ele avisa que talvez seja preciso atualizar essa referência e coloca a referência no mesmo local onde estava o meu objeto. Então agora isso aqui não é mais uma parede, é uma referência a um arquivo chamado 401.dwg que está lá no disco. Clicando com o botão direito do mouse, com a referência selecionada, eu tenho aqui um comando que pode abrir uma referência externa, ou então eu venho aqui nesse painel, na aba A3D Desenho, painel de referências, e peço para abrir a referência externa. Abrindo a referência externa, aparece o nosso template com o painel que foi inserido dentro dele. Vou teclar F5 aqui para atualizar as vistas, eu tenho aqui já desenhado o nosso objeto. Eu posso fazer todas as modelagens necessárias aqui e salvar o objeto lá na minha referência. Eu vou fazer uma alteração aqui, vou mudar aqui o tamanho desses furos, por exemplo, selecionar esses dois objetos, colocar aqui uma dimensão exata 1.5 por 1.2. Eles agora têm uma dimensão exata, mudou um pouquinho o formato. Vou fazer uma outra alteração aqui, que é mudar uma propriedade do estilo, vou mudar a cor que esse estilo usa. Vou informar que ele não usa nenhum material, também vou tirar isso. Então, fiz alterações no estilo, alterações nos objetos que estão dentro desse projeto, desse painel. Salvo o arquivo. Eu posso, inclusive, criar outros objetos em 2D aqui para mostrar que eles não vão aparecer lá. Vou criar uma cota aqui. Fazer uma linha de cota aqui. Vou colocar mais uma informação nessa parede, que é uma propriedade chamada ID. Vou colocar aqui o P401, uma informação no objeto, e vou salvar o arquivo. Agora, voltando para o meu projeto, onde ele está referenciado, eu vou fazer a atualização desse objeto aqui. Eu posso selecionar o objeto em 3D e pedir para recarregar a referência, como eu também posso vir aqui dentro do navegador, no painel, na aba de referências, selecionar e pedir para recarregar esse DWG externo. Ele vai fazer uma atualização, vai trazer o objeto já com outras dimensões, que faz as modificações que eu fiz no vão, e ele não trouxe o modelador que foi usado para fazer o vão. Esse modelador não veio porque ele é um objeto transparente. Objetos transparentes não são trazidos para dentro dos projetos onde o projeto é referenciado através de uma referência externa. Selecionando o objeto em 2D, nós podemos ver que agora nós temos a propriedade GUID, que foi colocada lá. Essa propriedade pode ser referenciada com algum bloco de indicação. Eu vou colocar um bloco aqui, selecionar o objeto, informar um ângulo. Ele colocou aqui um bloco que pega aquela informação da propriedade ID do nosso objeto e coloca dentro de um texto. Então, as propriedades dos objetos que estão numa referência externa podem ser especificadas nas plantas baixas e nos cortes, ou seja, nas vistas 2D. No 3D, eu tenho acesso somente à referência externa como um todo, como um conjunto. Eu não tenho acesso aos objetos individualmente da referência. Mas em 2D eu tenho, porque essas representações são geradas uma a uma para cada objeto que existe dentro da referência. Um outro detalhe que nós temos que cuidar aqui é sobre os estilos. Aqui dentro desse arquivo nós temos um estilo que é o estilo usado por essa referência, por esse objeto da referência. Ele usa o estilo chamado externo Ashura. Dentro deste projeto, o externo Ashura tem uma cor. E lá na nossa referência, ele tem outra cor. Então, às vezes, será preciso atualizar os estilos de uma referência externa. A gente pode igualmente fazer selecionando objeto ou selecionando aqui no navegador. Com o botão direito, a gente pede para recarregar estilos de um DWG externo. Ele vai trazer as informações do estilo para dentro do objeto, atualizando
a sua representação em 2D e em 3D também. Então agora a única coisa que ficou faltando é copiar esse objeto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um outro pavimento. Aqui no comando de pavimentos, eu vou tornar ativo o 5º pavimento. E agora eu vou fazer uma cópia dessa referência aqui, desse ponto para 2.9 para cima. Quando essa referência é copiada, ela passa a usar como as propriedades do pavimento onde que estava ativo naquele momento. Então nós temos duas ocorrências do painel, uma no 4º pavimento e uma no 5º pavimento. Outra maneira da gente inserir ou fazer cópias de uma referência dentro do projeto é utilizando as vistas 2D. Essa planta baixa aqui é a planta baixa do pavimento cobertura e eu vou usar ela para inserir uma nova referência. Venho aqui no comando, no painel A3D Desenho, peço para criar uma nova referência, aquele meu painel 401, o nome da pasta vai ser relativo e o ponto de inserção eu vou informar aqui na planta baixa da cobertura. Informo o ponto e a rotação. Esse novo objeto aqui já aparece aqui na lista, agora utilizando o pavimento cobertura. Ele já aparece aqui em 3D lá em cima. É uma nova referência que eu criei no projeto. Então eu posso fazer usando o comando copy, que usa o pavimento ativo, posso inserir nas vistas 2D, ou posso também, com esse comando de repetir, copiar para pavimento, eu também posso usar esse comando para copiar uma referência para outro pavimento e ele vai receber o pavimento destino da cópia. Nós temos um outro assunto importante aqui, que é o seguinte, quando nós fazemos a modelagem desses objetos, aqui no próprio arquivo, nós temos um entorno já inserido aqui, aparecem os pilares ali do 4º pavimento, aparecem os objetos lá embaixo do pavimento, do 3º pavimento, e a gente consegue fazer o projeto. Porém, quando desenvolvemos o painel ou a parede isoladamente, nós não temos esses objetos aparecendo aqui para servir de entorno. Para gerar esse entorno, nós precisamos então inserir essas referências dentro lá do nossa parede que está isolada, vou chamar de painel. Então verificamos qual é a coordenada que essas referências externas dos pavimentos foram inseridas. Foram inseridos todos na coordenada 000, que é o ponto de referência do projeto total. Aqui também foi inserido na coordenada 000, que é esse ponto distante do projeto aqui. Só que quando nós geramos essa parede, geramos a referência externa com esta parede, foi informado esse ponto aqui como origem. E lá no painel ele aparece aqui na coordenada 000, que é a próxima aqui do objeto. Se eu for inserir, então, aqueles dois pavimentos, o 3º e o 4º aqui dentro, eu não sei qual é a posição que eu tenho que colocar eles, porque se eu usar o 00, vai ser inserido aqui, vai ficar bem distante. Então, quando essa parede foi gerada, esse arquivo foi gerado, esse ponto aqui que nós informamos, que tem a coordenada 492286, foi informado dentro desse objeto na propriedade base, que é uma propriedade do próprio arquivo DWG. Só que foi informado com valores negativos, dizendo que servindo como ponto para inserir as outras referências aqui dentro. Então, para mim colocar o 3º e o 4º pavimento dentro de um arquivo que foi gerado com o comando de salvar referência externa, eu simplesmente chamo o comando de nova referência externa, escolho o pavimento que eu quero inserir, vou escolher o 3º pavimento, o nome da pasta é relativo, e o ponto de inserção ele já puxa lá da propriedade base. E eu simplesmente confirmo e o objeto é inserido aqui exatamente na posição correta. Então eu posso inserir de novo agora o 4º pavimento, o 3º já foi, vou inserir o 4º, relativo, ponto de inserção, confirmo. Ele coloca os objetos exatamente na posição que eles devem ficar, só que agora deslocados, porque a origem do painel mudou para essa posição aqui. Tudo certo.
Agora eu tenho aqui em 2D aparecendo os outros objetos. Se eu salvar o arquivo e inserir novamente, eu não preciso me preocupar, porque ele não vai inserir aqueles objetos que foram, aquelas referências externas que foram criadas lá dentro do objeto isoladamente. Vocês podem obter mais informações na página da GBCAD, onde esse vídeo foi publicado. Muito obrigado.